Hoje, meus amigos, irei olhar com vocês as principais informações atualizadas da Paranapanema e suas ações PEMAN3. Deixa abaixo no seu comentário qual é a cotação de PEMAN3 no dia que você está assistindo esse vídeo. Será que PEMAN3 já caiu o que tinha que cair? Após atingir a sua cotação mínima, que por enquanto está ali nos 22 centavos, as ações da companhia subiram nos últimos 3 pregões. Apesar dessas altas, PEMAN3 ainda acumula uma queda superior a 50% apenas neste ano. PEMAN3 são as ações da Paranapanema, que, para quem não conhece, é uma empresa do segmento de cobre, sendo a maior produtora não integrada de cobre refinado, vergalhões, fios trefilados, laminados, barras, tubos, conexões e ligas de cobre. PEMAN3 tem como acionista relevante, muito conhecido, o Luiz Barsi Filho. O Barsi já chegou a ter mais de 5% das ações da Paranapanema, mas na última divulgação da companhia, ele detinha 2,7% de participação total em PEMAN3. Por quê? Porque PEMAN3 é uma empresa que está fazendo sucessivos aumentos de capital. Então, são muitas ações que são lançadas ao mercado. Inclusive, trago para vocês por que o Barsi investiu na Paranapanema. Esse vídeo é do dia 24 de março de 2020. Então, nessa época, PEMAN3 já tinha passado por seu grupamento de ações. Vamos ouvir o Barsi. A Paranapanema é um projeto auspicioso, é um projeto que ele se apresenta como desafiador, muito desafiador. Ele estruturou inúmeras fases, não é isso? De implementação. E eu fui visitar a Paranapanema nas suas duas principais operacionais, que foram aqui lá em Santo André, onde ela opera, onde era a antiga Iluma, e fui também lá em Dias Ávila visitar a forjaria, né, que faz os catodos, onde ela transforma pó de cobre em uma lama incandescente, que ela acaba, após modulada, ela se transforma num catodo esse que depois vai ser ou perfilado ou trefilado. É uma empresa que apresentou um projeto que a gente considerou um projeto passível de ser viabilizado, não é isso? Onde as inúmeras etapas, elas vêm sendo progressivamente superadas, não é isso? E eu interpreto o seguinte, provavelmente, a melhor coisa que aconteceu na Paranapanema e com a Paranapanema foi o fato dela ter se livrado da orientação estatal. O controle acionário da empresa, ela exercido por fundos estatais, né? Fundo de empresas estatais, fundo de pensão de empresas estatais, como a Previ, a Petros, é isso? A própria Caixa Econômica Federal também ostentava uma posição. Enfim, era uma empresa que não tinha na sua programação o fato de se transformar numa empresa da iniciativa privada. Hoje ela é uma empresa da iniciativa privada e eu acredito que seus atuais controladores vislumbram perspectiva de crescimento muito forte para ela. Acontece que o nosso mercado, ele não é um mercado que ostenta oscilações equilibradas, não é isso? Nós somos um mercado onde 95% daqueles que aplicam no mercado o fazem com o intuito especulativo. E ela não tem esse caráter especulativo, ela tem um caráter de investimento e nós vamos ter que aguardar, claro, até a empresa completar a sua última etapa de reorganização, que seria o quê? A sua capitalização para que ela pudesse então desenvolver uma operação com mais dinamismo e com mais perspectiva de resultado. É uma empresa que ela foi colocada também na nossa carteira, visando o quê? Visando uma alavancagem. Coisa que isso não aconteceu ainda porque o projeto ele não se consolidou, ele está em vias de se consolidar. Portanto, ainda eu reputo ser uma opção das mais assim, interessantes. Então vejo que o Barsi deixa bem claro que Paranapanema era um projeto de investimento de longo prazo. Não era um projeto para você comprar e esperar resultado no curto prazo. Dito isso, ele tem muito mais capacidade econômico-financeira de segurar trancos, de segurar anos e anos de resultados ruins. Inclusive, a Paranapanema, no momento que ele investiu, não estava numa situação das melhores. Por isso que ele reforça lá de investimento desafiador. Aquele vídeo era de 2020. E em 2022, final de 2022 e início de 2025, a Paranapanema pediu recuperação judicial. Na sua justificativa, a companhia disse que entrou em recuperação judicial devido à dificuldade para pagar bancos e tradings e por problemas operacionais que provocaram queda brusca de receita e aumento de despesas. E esses problemas operacionais, eles devem ser equalizados ao longo do seu processo de recuperação judicial. Isso ocorreu na Paranapanema? Infelizmente não. Apesar de no último ano a receita líquida ter subido 22% no comparativo com o ano anterior,
ainda está muito abaixo o resultado da companhia. O último lucro reportado pela Paranapanema foi em 2019. No último resultado, a companhia deu um prejuízo líquido de 570 milhões. Com isso, a companhia está atualmente com prejuízos acumulados em mais de 9 bilhões 888 milhões e patrimônio líquido negativo de 7 bilhões e meio, ou seja, ela tem muito mais passivos do que ativos. E além disso, a sua receita, que é a base de tudo, está muito abaixo de todo o histórico da companhia até ela entrar em recuperação judicial. Para vocês terem ideia, por trimestre, a receita líquida era na casa dos 4 bilhões e meio quando ela pediu recuperação judicial. E agora está na casa dos 500 milhões. Então veja que foi uma queda bem significativa. Inclusive, quando a Paranapanema entrou em recuperação judicial, o Barsi se pronunciou. Vamos ver o que ele falou da recuperação judicial. Então, daqui em diante, é apertar os cintos e, obviamente, trabalhar para que essa empresa, a exemplo do que aconteceu no passado com o Taurus, a exemplo do que aconteceu no passado com a Eternit, que ela também volte a se reerguer, né, Pátio? Por favor. Agora eu vou deixar o mestre falar. Não há dúvida nenhuma. Nós acompanhamos com bastante frequência o desenrolar de todos os acontecimentos e, lamentavelmente, a Paranapanema teve que optar por essa alternativa. Provavelmente, talvez, essa é o ar que faltava para o barco não afundar, tá entendendo? E a nossa missão agora é colaborar, evidentemente, com os membros do Conselho, com a finalidade de reerguer a empresa, recolocá-la num fator operacional condizente com a geração de resultados positivos. A recuperação judicial, ela não é um bicho de 7 cabeças, como muita gente pensa, um prenúncio de falência, não é. A recuperação judicial, em alguns casos, como foi o caso da Eternit, acabou se constituindo num fator emergencial que reativou a empresa e reconduziu-a à trajetória correta. É o que a gente espera também ocorrer com a Paranapanema. A Paranapanema tem uma planta maravilhosa, tem um setor de atividade que realmente interessa a economia como um todo. Ela já foi alvo de um interesse muito expressivo por parte da Vale do Rio Doce em 2010, só não foi negociada por exclusiva opção da Paranapanema em não vender no preço que a Vale havia sugerido. Então eu vejo assim com olhos positivos a questão dela ter recorrido à recuperação judicial, porque é uma forma dela preservar a sua integridade operacional, ao mesmo tempo que se constitui numa oportunidade dela voltar a gerar resultados positivos. Nós vamos Então, novamente, ele reforçando que a recuperação judicial foi bom dentro do contexto da companhia, que não era dos melhores, e, novamente, reforça o caráter de longo prazo, do caráter de perigo maior de investir numa companhia que está passando por um processo de reestruturação. Esse último vídeo ele foi gravado, pelo menos divulgado, no dia 1º de dezembro de 2022. Cotação das ações Peman 3. Temos que ficar de olho nesses detalhes. Peman 3, quando você olha atualmente a cotação, no último pregão foi 31 centavos, você tem que levar em consideração que é uma empresa que passou por um processo de grupamento. O grupamento das ações Peman 3 foi ali no ano de 2019. Então, desde o dia 2 de maio de 2019, a companhia tem um grupamento de 17:1. Por que isso é importante? Porque o grupamento ele mexe com a cotação. Então, você vai observar agora, por exemplo, R$ 283 por ação como sendo a cotação lá de 2006. Mas não é isso. Você tem que pegar, por exemplo, a cotação aqui, no primeiro dia que o grupamento começou a valer, 2 de maio, a cotação estava lá nos R$ 22, que você olhando hoje, né? Mas se você olhasse antes do grupamento, a cotação seria R$ 1,29. Mesma coisa aqui. Quando você vê 283, você tem que dividir por 17, que foi o fator do grupamento. Então, a cotação real era ali na região dos 16,60. Claro que sempre arredondando. Inclusive, o Barsi falou sobre esse grupamento das ações. Vamos ver aqui o que ele falou. O grupamento da Paranapanema foi uma leitura, foi a leitura de um projeto do final de 2016, que eu interpretei que aquele projeto, as suas múltiplas etapas, ele tinha consistência suficiente para reverter o quadro negativo da empresa, tá certo? Então, quando eu recomendava, olha, compra ações, eu não estava recomendando para ele comprar simplesmente as ações, ele estava recomendando para comprar um projeto. E esse projeto ele foi consistentemente sendo assim, superado. Cada uma das etapas foi sendo superada. Chegou-se a um termo em que a empresa já não tinha mais outro caminho, senão fazer um grupamento. Tá, para poder o quê? Para poder gerar uma capitalização. Essa sugestão que ele deu
para a empresa fui eu. Tá entendendo? Eles não acreditavam que talvez eles pudessem fazer isso, porque Previ, Caixa, Petros, eles são assim, adversos a isso. Mas chegaram na conclusão e conseguiram convencer esses parceiros, que são os controladores, de que esse era o único caminho. Então a minha sugestão havia sido que se fizesse um grupamento de 10 por 1. Eles compraram a ideia de uma maneira tão positiva que eles acabaram fazendo 17 por 1. Então, de 692 milhões de ações que é a base acionária atual, a base acionária vai cair para 40 milhões de ações. Não há dúvida nenhuma que a leitura que se faz disso é o seguinte, que atrás disso vem um projeto de capitalização, porque senão os próprios controladores não teriam assinado para essa. Então a leitura que se faz é essa. Agora, a incógnita é a seguinte, quem vai gerar, quem vai suprir essa capitalização? Pode ser alguém que transforme a Paranapanema de uma empresa, um controle estatal, para um controle particular. Certo? Então esse vídeo foi da época do grupamento. Ele está datado do dia 12 de abril de 2019. E o Barsi acreditava na época, ou pelo menos foi o que ele falou, que poderia haver uma capitalização dos acionistas controladores. Isso não veio. Os aportes na Paranapanema veio através da conversão de dívidas em ações. Então veja que o Barsi está enrolado com o Paranapanema desde 2016. Só que ele está enrolado em Paranapanema é uma coisa. Provavelmente o que ele colocou aí em Paranapanema, ele ganha facilmente em dividendos de outras empresas sólidas. A pessoa que não tem a capacidade do Barsi, capacidade financeira, claro, imitar isso, aí já é outra coisa totalmente. Inclusive, Paranapanema está com o risco de um novo grupamento, mas não é um risco ilusório não, é um risco real realmente. A B3 notificou a Paranapanema no início de 2026 e deu prazo até o dia 2 de julho para colocar suas ações acima de R$1 sobre o risco de ter que fazer grupamento. Inclusive, o aviso veio aí logo na virada do ano. E a Paranapanema, nos últimos anos, ela tem que fazer sucessivos aumentos de capital para poder pagar a dívida com seus credores, já que ela não consegue gerar caixa conforme nós vimos anteriormente. A Paranapanema, ela vive fazendo isso, abatendo milhões de dívidas através da emissão de ações, pois o processo de recuperação judicial dela basicamente é esse, converter dívidas em ações, converte dívida em ações. Por isso que você vai observar em avisos aos acionistas, várias notícias sobre aumento de capital, homologação de conversão de debêntures em ações. Comunicado ao mercado, a mesma coisa. Ó, conversão de créditos, aqui são as janelas de conversão de crédito. Fatos relevantes, mesma coisa, janelas, aprovação de aumento de capital, homologação de aumento de capital. E aqui temos um exemplo, ó. Como é que funciona isso? No último, aqui foi conversão de debêntures. A dívida ela foi convertida a cada 49 centavos, estava direito a uma ação Payment 3. Como é que funciona? Você tem a receber aqui, claro que só para exemplificar, 49 centavos da Paranapanema, ela não tem esse dinheiro para lhe dar. Então, ela ao invés de lhe dar 49 centavos, ela lhe paga com uma ação Payment 3. Ah, e se a dívida for o dobro, 98 centavos? Você vai recebendo proporcionalmente 2 ações. Por quê? Porque ela não tem capacidade de lhe dar dinheirinho. Ela tem que pagar através de ações. Por isso que você vai ver essa desvalorização tão grande no papel. Porque é uma empresa que não está gerando valor aos seus acionistas e ela tem muitas, mas muitas ações indo para o mercado para os credores fazerem um mínimo de liquidez, né? Tanto que, por exemplo, para conseguir escapar do grupamento, ela em alguns dias tem que subir 226% para poder colocar aqui acima de R$1. Então veja que não é a situação das mais fáceis. Deixa abaixo no seu comentário o que você achou das ações Payment 3. Se você investe, pense em investir. Muito obrigado a todos, tudo de bom. Nos vemos nas próximos capítulos e até mais.